Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto em mim mesmo: por que você está abatido, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esta canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus, e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo.
largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu Ser hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, que o Senhor venha te abençoar grandemente, que a presença dele não venha faltar na sua vida. Pode faltar tudo, menos a presença do Senhor, amém? Isso você tem que isso você tem que colocar como centro no teu coração, no seu entendimento, no seu ser. Enquanto você não entender isso, não adianta você correr atrás de outras coisas. A presença do Senhor é o principal motivo de nós estarmos vivos, cheio de saúde, cheio da alegria dele. Em Lucas capítulo 4, diz assim, 4 versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Tem pessoas que sofrem porque não conhecem a verdade. E nós só conhecemos a verdade dentro da palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que você vê os crentes aí rindo, feliz, povo bonito, né? Porque é um povo que conhece a verdade, é um povo que lê essa verdade todos os dias, que é a palavra do Senhor. Você lê a palavra do Senhor? Se você não lê, eu te convido hoje a começar a ler, a meditar nessa palavra.
Amém? Estamos aqui com o programa Mulher em Ação. Gostaria de agradecer você por estar participando agora. Gostaria também da tua ajuda para estar compartilhando esse programa, fazendo seus comentários, curtindo e fazendo as perguntas também, que estamos aqui para respondê-las. Se não respondemos hoje, podemos responder no outro dia, porque nós não sabemos de tudo. Estamos aqui aprendendo. Todos nós aqui aprendemos todo dia um pouquinho, tá? E estamos também aqui com a nossa convidada, participante especial aqui do programa Mulher em Ação. Na verdade, ela não é nem convidada, ela já é integrante oficial do Mulher em Ação. Aqui é a nossa palestrante, Miriane Neves. Seja bem-vinda. Bom dia, Miriane. Bom dia. Mais um dia aqui na presença do Senhor, mais um dia com a Leila, graças a Deus. Vamos falar da palavra do Senhor, mas hoje num tema pais e filhos. Pais e filhos. Nós estamos num tema casamento, mas casamento abrange muito mais do que marido e mulher, né? Se nós deixamos uma herança, se nós temos uma herança, que são os filhos, então temos que discutir isso, né? Sobre pais e filhos. E hoje o tema é esse, Leila. Pais e filhos, ele abrange todo um núcleo familiar. Abrange tios, sogra, sogro, irmãos, netos. A gente vai procurar ir na raiz, né? A gente tem que sempre ir na raiz. Muitas das vezes as pessoas tratam os sintomas do problema. Mas a gente não tem que tratar o sintoma. O sintoma é uma coisa emergencial. Mas para curar mesmo, para restabelecer uma saúde no corpo, na alma e no espírito, a gente tem que ir na raiz. E esse programa é isso. Esse programa é um programa que a gente está procurando trabalhar na raiz, não é mesmo, Miriane? Amém, isso mesmo. E não vamos perder tempo, vamos começar agora já discutindo. Quem tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, quem não tiver, vamos lá. Na parábola, lá em Lucas 15, 11, na parábola do filho pródigo, diz assim, Jesus disse assim, ó, continuou certo homem, tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aí entra até num questionamento, Leila, dos filhos de hoje. Tem muitos filhos nos dias atuais não fazendo dessa maneira de pegar os bens, mas usando os bens do pai e da mãe dissolutamente, de qualquer maneira. Às vezes usando com drogas, às vezes usando com promiscuidade. E dessa maneira, o pai e a mãe que está ali vendo tudo, de repente pode estar entristecido, amargurado, mas não deixou de ser filho. Filho, ele vai ser filho eternamente. Nós temos que entender que filho é herança do Senhor. Se é herança do Senhor, nós temos que cuidar. Quantas mães ou quantos pais de repente estão sofrendo por esse período, por esse momento e passando por esse período difícil da vida, aonde os filhos ou saíram de casa ou estão mesmo dentro de casa, mas dispersos e usando os bens do pai dissolutamente. Nessa parábola, Jesus vai continuando ali conversando e falando, explicando para os fariseus. Por que para os fariseus? Porque eram homens que viviam dentro da igreja, só que não estavam entendendo qual que era o propósito de Jesus na terra. Por quê? Se Jesus estava contando uma parábola onde o pai... Aí vou continuar aqui só para vocês entenderem. Olha, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O filho começou a passar necessidade.
Então ele foi e se agregou um dos cidadãos naquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali despejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, aquele jovem que saiu da presença do seu pai, que foi embora, começou até a comer lavagem de porcos. Quantos jovens, neste momento, de repente, saiu de casa, está no meio das drogas, a filha está em prostituição. E eu garanto que tem um pai e uma mãe chorando por isso. Garanto que tem um pai e uma mãe esperando esse filho retornar. Esperando o abraço desse filho que vai retornar. Então, essa palavra é uma palavra até mesmo de esperança, que nós não podemos esmorecer diante de uma situação adversa, diante de uma situação que de repente levou o filho e sair de casa e o pai não desistir desse filho. Continuando aqui, diz assim, ó. Então, caindo em si, o jovem caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantando-me, irei ter com meu pai. Ele direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui, esse filho, ele está se colocando na posição de filho, sabendo que ele tem um pai. Nesse momento, Leila, nós podemos ter a certeza de que nós não somos somente servos. Ele até se apresenta diante do pai como filho. Ele ali está falando como filho, mas ele volta para o pai dizendo que ele poderia até trabalhar para o pai. Mas o pai disse: não, você é meu filho. Quando ele avista, mais aqui adiante, diz assim, olha: e não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinde ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui houve um arrependimento. Aqui houve um arrependimento muito grande. Ele sabe que ele está numa condição que ele não gostaria de estar, porém foi o livre-arbítrio dele para aquela situação. Ele escolheu, como eu tenho falado muitas vezes, são escolhas nossas, as certas dificuldades que passamos na vida. Porém, o pai e a mãe estão ali. Ele está disposto a abraçar esse filho, a trazer de volta. Assim é Jesus na nossa vida. Assim é Deus nos esperando o tempo todo. Nós erramos, nós pecamos, mas Ele está disposto. Ele abre os braços e diz: filho, pode vir. Tem que haver o arrependimento verdadeiro, tem que haver o arrependimento que sai do coração, um arrependimento que ele não é na vertical, ele é na horizontal. Quando tem o arrependimento, ele vai direto para o céu. Às vezes as pessoas elas ficam preocupadas com o que os outros vão pensar. Isso não é arrependimento, isso é culpa. E a culpa, Deus, Ele não quer isso. Ele não quer que você se sinta culpado. Ele quer que você se sinta arrependido. Não que a gente não tenha que ligar diante do mal que foi feito para outras pessoas. Mas nós temos que saber que nós temos um Pai que nos acolhe. Quando o arrependimento, ele é na horizontal e não na vertical. Trazendo para os dias de hoje, porque tem filhos que, quando ele sai de casa, ou ele sai para querer mostrar que ele é uma pessoa independente, né, para poder viver uma vida só com ele, porque ele não gosta de receber ordens, não gosta de ter regras. A maioria dos filhos é assim, né? Não gosta de ter regras. E fala assim: eu vou morar sozinho, né? Eu vou morar sozinho, lá eu vou poder fazer o que eu quero. E tem filhos também que saem de casa porque algo incomoda ele dentro da casa. O que você acha disso, Miriam?
Então, como eu disse sobre escolhas, né? A pessoa ela tem escolhas dentro do ambiente onde ela está vivendo, ela tem escolhas para que ela venha fazer escolher o que ela quer naquele momento. Só que assim, o filho, ele está numa posição de obediência. Ele está numa posição que ele ele deve obediência aos seus pais. Se ele ainda mora com os pais, se ele ainda está sendo conduzido por uma autoridade ainda maior do que ele, se ele ainda não saiu de casa para casar, porque essa é a constituição de família. Quando Deus ele constituiu lá no Éden Adão e Eva, e na consequência foram gerados filhos, ali Deus ele estava tipificando já Jesus, a vinda de Jesus, no sentido do quê? No sentido de que as pessoas elas precisam ser conduzidas até um certo momento e ter aquela comunhão de pai e filho. Não pode romper esse laço entre pais e filhos de qualquer maneira, absolutamente. Né? Não podemos fazer dessa maneira. Só que aqui, ainda na parábola do filho pródigo, vai dizendo ainda assim, olha... E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestes, podendo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comemos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto. Aqui, Jesus ele deixou bem claro, quem sai da presença de Deus, ele está morto. Ele está dizendo aqui, olha, ele saiu da presença do Pai. Ele foi dar uma voltinha ali. Ele está morto espiritualmente falando. A alma dele tem somente aqueles desejos carnais. E os desejos espirituais, que é o que Deus quer que nós venhamos ter, aqui, Jesus está dizendo que estava morto. Aí ele continua dizendo assim, ó, e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, meu filho mais velho estivera no campo, e quando estava a aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Quantas situações dessa acontecem? Eu vejo, às vezes, muitas famílias, às vezes acompanham uma mãe dizendo assim, poxa, meu filho tem ciúmes do mais velho, meu filho mais novo tem ciúmes do mais velho, ou o mais velho tem ciúmes do mais novo, e às vezes, dentro de casa, acontecem brigas e contendas e discussões entre filhos. Aqui houve um ciúme. E o pai, depois ele vai continuando aqui a conversa e vai falando assim, que o filho teve ali o tempo todo. Ele estava ali, usando, usufruindo de todos os bens. Então, se a gente também traz para a igreja isso, quantos de nós, quantas pessoas estão dentro da igreja cegas, com ciúmes de ministérios, com ciúmes de pessoas que estão fazendo alguma coisa, ou com ciúmes de pessoas que estão retornando para a casa do Pai. Muitos eu já escutei chegar até o pastor e dizer assim, poxa vida, mas ele veio do mundo agora e já tem uma oportunidade de cantar? E já tem uma oportunidade de fazer algo dentro da casa do Senhor? Isso é ciúmes, esses ciúmes não pode acontecer. Isso daí são fariseus que vivem religiosamente dentro da igreja sem saber exatamente o propósito de Deus na família. Dá licença aqui, Miriane. Aqui, tem a Ana Souza. Ela fez um comentário aqui, Ana. Bom dia, tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Ela fez um comentário aqui, sair de casa é viver sozinho, é normal. Realmente, o sair de casa, viver sozinho é normal, desde quando o filho ele é responsável, desde quando o filho ele tem uma meta, fala assim, não, eu não vou ficar na aba do meu pai, eu trabalho, eu tenho condições de morar sozinho. Ele tem um pensamento de mais para frente ele conquistar algo,
ou conquistar até mesmo uma família. Aí é normal. Aqui no caso do filho pródigo, não foi normal. Porque você vê aqui na passagem da Bíblia aqui, que ele quis a herança antes do pai dele falecer. E se você for conhecer a história, você vai perceber que ele gastou essa herança de uma forma absurda. Ele perdeu toda a herança que ele recebeu em vida do pai dele. O pai dele estava vivo. Quer dizer, ele desonrou o pai dele. É a mesma coisa do meu filho. Eu tenho minha casa, tenho meus bens. E meu filho fala, ó, eu prefiro que a senhora venda a casa que está no meu nome e já divida comigo antes da senhora falecer. Quer dizer, ele estava desonrando o pai dele. Entendeu? E aí, o que ele fez? Ele não foi construir algo com esse patrimônio. Ele foi, gastou esse patrimônio e ele teve que voltar e pedir perdão para o pai dele. Nesse caso, ele desonrou o pai dele. Realmente, os filhos, quando eles são de maiores, eles trabalham, eles são responsáveis, nada contra dele viver sozinho, dele conseguir algo com o esforço dele. Mas nesse caso a gente está falando de um filho que era totalmente irresponsável, de um filho que ele desobedeceu o mandamento. E o mandamento do Senhor nada mais é para proteger os filhos. Hoje as pessoas falam assim, nossa, mas por que Jesus pega tanto no nosso pé? Ah, que tem que amar ao próximo. Ah, que não pode ficar de olho na mulher do próximo. Que não pode ficar de olho nos bens, na propriedade do próximo. Por que isso? Por quê? Porque isso é uma proteção de Deus. Deus, ele deu esses mandamentos para nos proteger contra as armadilha deste mundo e do nosso inimigo. Porque neste mundo jaz o maligno. Há um príncipe que mora neste mundo e ele é legalista. Então, quando Deus nos dá um mandamento, ele simplesmente nos dá para proteger o filho dele de uma cilada do inimigo. Tá bom? Então, Ana, né? Ana Souza. É verdade. Assim, você tem toda a razão em falar, né? Quando o filho vai viver fora e é normal, sozinho. Meu filho teve um período da vida dele, tem uns 2 anos atrás. E ele quis morar, não sozinho, ele foi morar com os avós. Ele foi morar com a avó que estava precisando naquele momento. Só que a diferença foi da maneira, assim como a Leila acabou de dizer, da maneira que você sai da casa do seu pai, sai debaixo da proteção do pai e da mãe. É super normal um filho sair, principalmente, né, Ana, quando vai estudar fora. Só que é a proteção. Aqui, na parábola do filho pródigo, né, como você também conhece, ele saiu fora dessa proteção, porque ele foi usar os bens dissolutamente. Quantos filhos saem para morar fora porque vão estudar numa faculdade distante? Eles estão indo com a permissão, com a proteção dos pais. Porque se tem o pai e uma mãe para protegê-los, então é isso que Deus está pedindo que continuemos a fazer, para que não venha... nos perdemos como família, nos perdemos como autoridade que Deus deu para nós pais cuidarmos dos nossos filhos. Ele pode sim morar fora, mas ele pode saindo debaixo dessa proteção, assim como o meu filho um dia pediu essa permissão. Mãe, eu quero morar com a minha avó, eu preciso cuidar dela um tempo. E lá ele ficou 1 ano. Mas ele foi debaixo dessa proteção. Você imagina se ele tivesse ido à base de briga, de contendas. Então, ele ia fazer da mesma maneira. Ia sair através de dissolutamente. Ia viver de uma maneira desregrada. Então, Ana, aqui você está dizendo que quem faz um filho pródigo é educação errada. Eu não vou dizer que isso é uma regra. Tá? Eu não vou dizer isso que é uma regra. Por quê? Porque aqui também fala no filho pródigo que teve um que ficou. Se esse pai ele deu uma educação errada, por que o outro filho também não seguiu o mesmo caminho do irmão? A gente tem que meditar bem, porque os dedos não são iguais, ó. Nós temos 5 dedos. Se você for olhar, um é diferente do outro. Nós procuramos dar uma boa educação para os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos e eles são totalmente diferentes. Educação errada, eu não posso dizer para você que é uma regra.
Educação errada para mim é uma exceção. É uma exceção. Porque eu conheço a minha mãe, ela tem 10 irmãos, e teve 2 que eram alcoólatras e deram muito trabalho para o meu avô. E os outros deram muita alegria para o meu avô. E meu avô deu uma educação igual para todos. Como eu disse, os nossos dedos são diferentes um do outro, como os filhos. Nós, pai, nós tentamos dar uma boa educação para o filho, só que a gente não tem uma tabela, a gente não tem uma bula para explicar como que é essa educação. O pai, quando ele fala, geralmente, tá? Eu não estou dizendo que são todos, realmente tem pais que não educam bem os seus filhos, mas a gente não pode imputar isso aí dentro dessa passagem, porque aqui esse pai, ele deu a educação para os 2, porque um pegou a herança e foi embora e gastou toda a herança, e teve que voltar e pedir perdão para o pai. O outro não, o outro ficou trabalhando com o pai. O outro não pediu herança. Por que o outro não pediu e foi embora também? Então, nesse caso, a educação não foi uma má educação do pai. Foi o filho que não soube escolher a obedecer a boa educação que ele recebeu do pai. Tá bom, Ana? E também tem, Leila, porque assim, a palavra de Deus, ela é uma variante, ela fala de várias maneiras. Nós estamos aqui discutindo pais e filhos, porém essa palavra, ela fala muito verdadeiramente de pessoas dentro da igreja, de filhos cristãos de dentro da igreja, os filhos que estão dentro da igreja e vão, e pecam e erram no mundo e se retornam arrependidos e voltam para a casa do Pai verdadeiramente arrependidos diante do Senhor. E também tem esse outro filho que ficou na casa do Pai, que está dentro da casa de Deus, só que é fariseu. Fariseu é o quê? É aquele que é religioso, que vive, que tenta viver, né, aquela vida certinha com Deus, só que na hora de expor os mandamentos de Deus, e um dos principais, que era amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, aonde entra ali, amar o irmão dele que está retornando, machucado, ferido, maltratado. O que ele fez? Ele entrou ciúmes ali naquela situação, naquele momento, entrou aquele ciúmes daquele irmão que está retornando, e foi até o pai dizer: mas poxa, ele voltou, o senhor está fazendo festa? Mas para Deus mais vale um coração totalmente arrependido diante daquela situação do que um coração de fariseu, que você está fazendo, mas fazendo para receber uma glória na terra, uma glória humana, um aplauso de pastores, um aplauso de liderança. E Deus, ele não quer isso, ele quer um coração contrito, um coração quebrantado diante dele. Por quê? Porque Satanás, ele não está preocupado se você é pastor, se você é líder, se você é padre, se você é freire. Satanás não está preocupado, sabe, com honrarias. Satanás, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado, sabe com o quê? Ele está preocupado com os filhos de Deus. Essa palavra do filho pródigo diz bem claro que quando o filho pegou os bens e usou dissolutamente, ele volta para o pai, só que ele volta várias vezes dizendo: pai, pequei contra ti, pai, eu me arrependo, pai. É com isso que nós temos que nos atentar. Se nós queremos pisar na cabeça da serpente, se nós queremos esmagar Satanás, ele é que faz todas as contendas, todas as brigas, todas as discórdias dentro do nosso lar. Se nós queremos ter essa autoridade com Deus, nós temos que fazer o que Deus está pedindo. É fazer o quê? Chamá-lo de pai. Ter essa paternidade que Deus, ele deixou bem claro que ele é o nosso pai. Então, a palavra do filho pródigo, ela tem também essa vertente. Tem sim a admoestação para com os filhos, da maneira um pouco mais correta da forma de se lidar, da maneira um pouco mais correta da forma dos pais tratarem os seus filhos
diante de uma situação adversa, mas também tem essa situação da igreja, de quando um pecador se arrepende, e não sermos fariseus em meter o dedo na cara de alguém, apontarmos alguém, ou alguém que eu diga é o erro dele. Quando ele se arrepende, ele volta a fazer as coisas conforme Deus quer, não é verdade? Aqui ele fala assim, ó, no 18 e 19 ele fala assim, ó, pequei. Se ele falou assim que eu pequei, é porque ele viu que daquela situação que ele estava, ele já está numa situação desesperadora. Ele já viu que ele não tinha mais esperança nenhuma. Ele não esperava mais nada daquela vida. Por isso que ele ficou o tempo todo, nossa, pequei. Preciso voltar para a casa do meu pai. Aí quando ele volta, ele fala assim, ó, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele ficava repetindo o tempo todo. Ele sabia, ele tinha consciência do que ele tinha feito. Que ele tinha gastado todos os bens do pai dele. Ele tinha consciência que o pai dele tinha dado uma boa educação para ele. Que o pai dele era um homem honrado. Que o pai dele cuidou dele e zelou por ele até a idade dele adulta. Tanto é que ele foi, e quando ele começou a comer a lavagem daqueles animais, ele lembrou que o pai dele, nem os empregados dele comiam isso. Os empregados dele comiam do bom e do melhor. Ele começou a lembrar. Ele caiu em si. Eu acredito que ele caiu em si e falou assim, meu Deus, olha o que eu fiz, né? O que eu fiz? Olha, como que eu pude tomar uma atitude dessa? Meu pai sempre me deu uma boa educação, sempre me deu do bom e do melhor, sempre mostrou o caminho certo para mim, nunca me distratou, nunca me tratou diferente do meu irmão. Eu acho que ele entrou em atrito com ele mesmo, né? E acho que eu creio que ele deve ter entrado até em depressão. Porque já pensou? Vivendo uma vida, ele vivia como um príncipe. Pelo que você vê aqui, ele vivia como um príncipe. O homem quis ir lá, curtir o mundo, né? Conhecer as delícias, né? As delícias deste mundo. E aí, quando caiu a ficha dele, que ele viu que ele estava na miséria, comendo comida de porco, de animal. E aí ali caiu a ficha dele. Ele falou assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E agora? E agora? Ele falou, vou voltar para minha casa. É o único caminho. É o único caminho. Porque o resto é beco sem saída. É, verdade, né? Verdade. E assim, eu gosto muito, assim, quando nós estamos todas as segundas-feiras conversando e debatendo e discutindo, colocando as nossas opiniões. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque as pessoas que entram, é gostoso que ouvir opiniões onde nós podemos entrar num senso comum. É gostoso ouvir opiniões onde a gente pode entrar num senso comum e falar assim, nossa, então é melhor eu ir por esse caminho, então é melhor eu ir por aquele caminho. E quando eu falo sobre filhos também, Deus ele deixa bem claro, quase nunca ninguém gosta de ler sobre genealogia, né? Filho de tal, que é pai de tal, e assim vai. Só que a genealogia de Jesus, ela está lá em Lucas 3. Só que eu vou falar somente do 3:38, onde fala assim, ó, Cainã, filho de Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Então, ele aqui deixou bem claro que todos nós, que nascidos desde lá do Éden até hoje, somos filhos de Deus. E nós temos, por direito, assim como está aqui no filho pródigo, nos arrependermos. Nós temos por direito, por sermos filhos de Deus, a voltar à casa do Pai. Nós temos por direito reconhecer que erramos, pedimos perdão e sermos recebidos de braços abertos. Por isso que eu faço essa comparação aos pais carnais, a mim e a vocês que estão assistindo. De repente tem um filho que saiu, foi viver a vida dele, mas se ele saiu fora da tua permissão, se ele saiu na rebeldia, se ele saiu entristecido por algum motivo,
ele pode sim voltar arrependido. E é o nosso dever de pai e de mãe receber esse filho de volta. Receber e abraçar ele, falar assim: filho, pode vir, minha casa está aberta para você. Então, hoje esse tema, eu quis deixar assim, esse tema bem amplo para comparar. Nós retornarmos a Deus e os nossos filhos carnais retornarmos a nós. Porque essa visão que Deus deixou para todos nós, de família, porque é uma forma de tipificar que Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar. A vinda de Jesus, ela está muito próxima. Então, Jesus ali, ele tem feito, o filho, nós como mãe, e nós temos o papel, uma forma lúdica para vocês entenderem, o papel do Espírito Santo, sabe? De interceder ali, não, com o pai. Não, filho, peraí, eu vou falar com seu pai. Olha, eu vou interceder. Você está querendo o quê? Uma bicicleta? Vou dar um exemplo, né? Ele, eu quero sair, mãe, eu queria ir no aniversário do fulano. Peraí, eu vou interceder com teu pai. A família é uma forma de tipificar essa vinda de Jesus. É a forma de mostrar que existe um pai. E quem não tem esse parâmetro de mãe e pai, fica difícil às vezes entender como que Deus trabalha, como que Deus age na vida de uma família. Porque se a família ela está totalmente dispersa, se os filhos estão para um lado, o pai para o outro, é separado, não estou dizendo que não possa, viu, gente? Não estou dizendo que não possa. Eu já tive uma separação uma vez, mas é a forma que você conduz essa separação. O meu primeiro casamento, quando eu me separei, eu não fiz esse rompimento de laço para com o pai. Eu não fiz esse rompimento de amor para com o pai dele. Então, de repente, aí o filho, você vê assim, tantos jovens que não querem nem mais ir na igreja, não querem mais participar de nada dentro da igreja, porque houve um rompimento na vida aqui, familiar, carnal, que às vezes, como ele não consegue entender isso, ele não vai conseguir entender o plano espiritual. Para ele voltar para Deus, às vezes fica mais difícil. Por quê? Porque é tão difícil ter uma convivência com pai e com mãe. Aí para ele voltar para Deus fica muito difícil. Por isso que Deus, quando ele formou Adão e Eva naquele momento, que ele fez sair o primeiro filho de dentro da Eva, era para entender que família é isso. Que existe sim um nascimento de um ser que vai ser submetido à autoridade do pai e da mãe, mas que um dia todos nós voltaremos para esse pai. Então, é uma forma de tipificar essa situação. A mãe é intercessora, ali é o Espírito Santo de Deus. Então, você está vendo que uma coisa liga na outra, e aonde eu falo, família, ela não pode se romper. Eu me separei, ok. Mas não separa os filhos do pai. Não separa os filhos da mãe. Mas você não conhece o meu ex-marido, é um carrasco. Ele pode até ser um carrasco, mas ele ainda é pai. Quantas mulheres, de repente, eu já ouvi testemunhos de filhos e filhas de mulheres prostitutas, que eu já escutei, minha mãe mas eu amo da mesma maneira. Eu amo meu pai é ladrão, está na cadeia, mas eu amo da mesma maneira. É não fazer esse rompimento brusco, sabe? Esse rompimento dolorido. A mãe, quando tem muitas mulheres que às vezes se separam e falam que o pai não presta, que o pai é isso, que o pai é aquilo, tudo bem, ele pode até ser, mas você não precisa ficar instigando, porque nós somos essa autoridade que Deus colocou na terra, para um dia que, naquele momento que você se sentir sozinha, olha, eu estou separada, meu filho está usando droga, para quem que eu vou recorrer? Você vai recorrer para Deus. Aí o teu filho, como ele não tem essa visão de pai, como que ele recorre para Deus? Como que ele vai voltar para Deus? Como ele recorre daí? É um trabalho um pouco mais difícil, um pouco mais árduo, um pouco mais dolorido. Consegue, mas é um pouco mais dolorido esse trabalho, entendeu? Então, você falando assim, voltar para Deus, né? Tem uma parte aqui, ó, no 22, no 15:22, né? Que é quando ele volta, quando a gente volta para Deus, ó. O pai, ele aceitou, o filho confessou ali, né? Fez uma confissão para ele.
E ele falou assim, ó, nem que eu seja, me aceita, nem que eu seja um servo seu, né? Ele falou ali, nem que seja para ser seu empregado, porque eu sei que você trata bem os seus empregados. E o que mais me chama a atenção é que o pai dele falou assim, não, eu não quero você como meu servo, eu quero ver você como um filho. E assim, é assim que Deus nos quer. Ele não nos quer como servos dele, ele nos quer ser chamados de filho, né? E para ser filho, nós temos que ter uma união, né? Uma união com Deus. E você sabe por que Deus, ele deixa bem claro, Jesus fala assim nessa parábola, que ele não quer a gente como servo? Porque, fala para mim, quem tem empregado, vamos lá, o seu empregado da sua casa, a moça que faz faxina na tua casa, ela tem direito à sua herança? Lógico que não. Não. Quem tem uma empresa que tem um monte de funcionários, os funcionários têm direito à herança dele? Não. Quem vai ter direito à sua herança? Só os filhos. Só os filhos. Por que Deus ele deixou bem claro que Adão era filho de Deus? Porque ele receberia a herança do pai. Então todos nós somos filhos de Deus e é isso que Satanás tem medo. Satanás ele não tem medo, por isso que eu disse para vocês que Satanás ele não tem medo de patente, de autoridade. Porque ali essas pessoas que às vezes se bate no peito que ela acaba deixando Deus sendo para Deus um servo. Eu sirvo a Deus. São os fariseus, é o que aconteceu aqui com esse filho pródigo. Eu sirvo meu pai, te servi tanto tempo, pai. Fiquei do teu lado tanto tempo, pai. Estou na tua casa tanto tempo, nunca fiz nada contra ti. Aí, só que Deus ele não está dizendo isso pra gente. Você está dentro da casa, ok, mas você está sendo servo. Só que não é isso que eu quero de você. Eu quero que você seja filho, porque filho tem direito à herança. E sabe qual que é a herança que Deus ele quer deixar para nós? A vida eterna. Essa é a herança que Deus quer deixar para nós. A vida eterna. Os servos não vão herdar a vida eterna. Os servos não podem se tornar filhos, participar dessa herança. Mas os filhos podem ser servos do Senhor. Podem ser servos os filhos são servos, porque Jesus fala que a gente tem que servir, porque ele veio para nos servir e ele nos deixou esse legado. Só que ele não quer que a gente seja servo dele, ele quer que sejamos filhos servos, não servos filhos, entendeu? Aqui ó, em Lucas 3:38, deixa eu ver. Lucas 3:38. Deixa eu ver aqui. 38, onde fala sobre Deus, né? Porém, lá em Lucas 10, vamos lá. Em Lucas 10, saiu daqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho, gente. 19, fala assim, ó. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Por que Jesus ele deixou claro essa situação? Porque nós temos essa autoridade para pisarmos na cabeça da serpente. Quando nasceu o primeiro ser humano na terra, que foi Adão, que assim Deus formou. Mas o nascimento mesmo veio da geração, veio da união ali, de Adão e Eva. E nasceu o primeiro ser humano. Eu fico imaginando, Leila, na minha cabeça aqui, que às vezes fica pensando um monte de coisa. Eu fico imaginando Satanás olhando aquela barriga, gerando alguma coisa. Acho que Satanás ficava olhando. E passou 9 meses ali, né? Olhando, observando. Nossa, mas que trem estranho, né? Fica mexendo dentro dela. O que é isso? Alguma coisa que mexe. Quando ele viu que nasceu do homem e da mulher, mais um, pronto, Satanás deve ter ficado muito louco da vida. Sabe por quê? Porque nasceu o quê? Uma herança. Nasceu ali, ó, mais uma geração de seres humanos, filhos de Deus. Mal sabe ele que hoje somos tantos bilhões sobre a terra. Tantos bilhões que hoje tem a certeza que vai pisar sobre a cabeça dele.
Porque essa foi a autoridade que Deus nos deixou, que nós vamos pisar na cabeça da serpente. Né? Então eu fico imaginando ali o diabo louco da vida. Só que o que aconteceu naquele momento? O que ele pensou? Bom, eu já fui expulso mesmo do céu, né? Fui expulso através do quê? Do pecado, porque entrou sobre mim a raiva, a ira, os ciúmes. Olha o filho pródigo, os ciúmes. Entrou dentro de Lúcifer, que era um anjo de luz, entrou todos os pecados. Aí Deus destituiu ele da glória dele e ele caiu como Satanás na terra. Como ele ia passear sobre a terra sozinho, sem nada, sem ninguém para ele tocar, o que ele fez? Tentou a Eva, fez a Eva pecar, e agora o que Satanás pensou? Agora pecou, já era. Sem condições, não tem mais conserto para esse ser humano. Mas como nós somos imagem e semelhança do Senhor e filhos de Deus, mal sabia ele que o plano de Deus era muito maior. Que o plano de Deus era muito maior. Que por mais que pecasse, se você se arrepender, ele abre os braços e você pode retornar. Amém. Diferente de Satanás. Amém. Totalmente diferente de Satanás. Amém. Porque assim ele nos formou, assim ele nos criou. Você pode ler de novo esse versículo aí, 19? É o 3? Não, é o 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Agora eu vou falar para os crentes já. Macaco velho já, né? Macaco velho. Quando o senhor está falando de autoridade aqui, veja bem. A autoridade aqui, ele quer dar para todos. Mas para você ter essa autoridade, você tem que estar dentro da obediência da palavra do Senhor, viu? Não adianta você lesar alguns mandamentos da palavra do Senhor, subir um monte, descer um monte, ir para a igreja, bater o cartão, jejuar, orar, fazer todos os rituais religiosos que está pedindo na palavra do Senhor. Mas lesar alguma parte do mandamento do Senhor. Quando você lesa algum mandamento da parte do Senhor, você está negociando a tua autoridade com o diabo. Entendeu, crente? Estou falando para você que está me assistindo aí, que isso é muito importante. Essa autoridade é para aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. Aqueles que vivem debaixo da palavra do Senhor. Porque quando você vive debaixo da palavra do Senhor totalmente, você tem essa autoridade para pisar nessa cabeça de Satanás, para tomar essa bebida venenosa e não morrer. Você tem autoridade para expulsar qualquer mal da sua vida. Você não precisa nem gritar muito e nem fazer muito esforço. Porque Jesus, ele nem gritava, ele só falava, ele dava uma ordem, o diabo batia em retirada. Mas por quê? Porque ele estava debaixo da obediência do pai dele. Ele estava coligado, o espírito dele estava conectado com o espírito do pai. E ele andava dentro da vontade perfeita do pai. Então, não adianta orar, jejuar, porque o Senhor fala lá numa palavra dele também, que quando aqueles discípulos foram expulsar os demônios, eles não conseguiram expulsar, porque era uma casta que só com jejum e oração. Mesmo assim, você pode estar jejuando e orando. Se você lesar alguma parte da palavra do Senhor, você não vai ter essa autoridade também. Não é isso, Miriane? Não vai. Essa autoridade, ela é dada por Deus, mas diante da obediência. Da obediência. Diante da obediência, das leis e dos mandamentos do Senhor. Por isso, eu falo isso, sabe, Miriane? Você até me desculpa ter interrompido, porque eu tenho que falar isso, porque eu estou aqui como embaixadora de Cristo. E eu preciso falar isso, porque eu vejo muito isso dentro da igreja. Às vezes tem pessoas que vai expulsar um demônio dentro da igreja, soa. E eu falo assim, meu Deus, quando eu era nova convertida, eu lembro que uma vez um pastor foi na casa de uma amiga minha, que o marido dela caiu endemoniado, e ele não conseguiu expulsar o demônio. A mulher, aí o demônio começou a correr atrás dele, e quando correu atrás dele, ele saiu correndo. Foi até engraçado isso. E a mulher dele, sabe o que a mulher dele fez? A mulher dele, ela estava assim num canto, assim, ó, intercedendo. Estou no programa, eu posso fazer isso, tá? Estava num canto assim, intercedendo, e o marido dela, pastor, entrou assim, foi expulsar o demônio, e o demônio pegou e não obedeceu ele. Quando não obedeceu, ele foi para cima dele, para bater no pastor. Pastor, escuta bem, pastor. Ela no canto, ela pegou e fez assim, ó, na frente do marido dela, e falou,
fica quieto. Quando ela falou, fica quieto, o demônio ficou quieto. Ela falou uma palavra, o demônio obedeceu. Ela amarrou ele numa palavra, ela não fez esforço. E aí, mais tarde, eu fui descobrir, sabe o que aconteceu? O marido estava em adultério. Entendeu? Então isso é muito sério. Ele tinha negociado a autoridade dele com o diabo. Ele tinha negociado. Ele estava jejuando. Ele estava liderando uma igreja. Ele estava em oração. Só que ele estava lesando uma parte da palavra do Senhor. Por isso que aquela autoridade dele foi tomada dele. Então, Leila, por isso que eu disse que Satanás ele não está preocupado se você é pastor. Exatamente. Se você é líder de ministério. Se você canta no louvor. Se você é padre. Ele não está preocupado com a sua patente. Não tá preocupado. Nessa terra. O Satanás não está nem um pouquinho preocupado. Ele está preocupado se você é filho. Porque filho, ele retorna para a casa do pai e não faz mais nada errado. Não. O filho obedece totalmente. O filho pródigo que estava dentro da casa do pai. O outro filho que estava dentro da casa do pai. Por que que o pai falou, poxa filho, você está aqui, você come do melhor, você está dentro da minha casa. Mas entrou dentro do coração do filho o quê? Ciúmes. Então, essas coisas que entram dentro do coração do ser humano, dentro da casa do pai, você pode querer expulsar e abanar mosca e vai ficar abanando mosca. Vai ficar do mesmo jeito. Vai ficar do mesmo jeito. Porque tem situações que as mães às vezes falam, ou os pais falam assim pro filho, não vai, não faz, não. E o filho vai e vira as costas e faz. Sabe por quê? A sua autoridade você perdeu. Perdeu. Dentro de casa, você perdeu essa autoridade. Perdeu essa autoridade, às vezes, porque você também fez... proporcionou ira e contenda. Porque na palavra do Senhor também diz que os pais não devem provocar ira nos filhos. Ontem aconteceu algo tão assim interessante na minha casa, que a gente vindo da igreja, os meus filhos... Eu tinha esquecido a minha bolsinha com chave e tal... no carro junto com a minha nora. E ela foi embora para casa dela. Eu pedi pro meu filho, ficou muito chateado. Poxa, mãe, eu vou ter que ir lá buscar tal. E ele foi. Beleza, meu filho foi. Nós ficamos na casa da minha cunhada. Ele foi buscar a chave que ficou no carro. Gente, na mesma hora eu já percebi aonde eu errei, aonde ele errou, aonde os outros dois ficaram assim meio em cima do muro preocupados. Quando chegou em casa, eu sentei os três, mas eu ali no centro. Conversei com cada um deles e falei, olha, a minha parte eu sei onde eu errei. Eu errei porque eu fui negligente em não perceber que estava sem a chave de casa, que tinha deixado na bolsa de outra pessoa. Aí o outro filho já virou e falou, mãe, realmente, a senhora foi negligente? Ok, mas eu também fui chato porque eu acabei falando coisa que não deveria ter falado para a senhora. Não falou nada demais não, nem foi agressivo comigo. Ele só ficou muito bravo, né? E os outros dois abaixaram a cabeça. Mãe, nós pensamos, mas não falamos. Então, para vocês verem, se eu deixo passar, hoje de manhã meu filho saiu para trabalhar e ele poderia voltar muito irado comigo. Muito chateado, muito bravo. Os outros dois iam pensar assim, nossa, minha mãe é uma frouxa, né? Então são situações que vão acontecendo dentro de casa que a gente tem que, na mesma hora, não deixar para depois. Por que as coisas ficam muito piores para você resolver dentro da sua casa com seus filhos? Porque a gente deixa para depois. Vou corrigir depois que hoje eu estou sem paciência. Não, pede para Deus essa essência. Pede para Deus esse fruto do Espírito. Não é fácil? É lógico que não. Eu não errei, não coloquei a chave na bolsa da nora e ela foi embora. O erro foi meu. Não foi da nora que levou embora. Ela estava preocupada em ir embora para casa dela. Eu que tinha que estar preocupada com a minha chave. Era o meu pertence. Então, você vê, são momentos que nós temos que nos policiar. A gente tem que perceber que nós erramos também. Pedir perdão naquela situação que erramos. Para não abrir portas no espiritual e as coisas ficarem piores. Aí o que nós já fizemos? Demos as mãos, unimos a nossa fé. Ontem foi lindo na igreja, foi o alto de Páscoa, onde os meus 3 filhos participaram. Você precisa ver as crianças naquele momento que Jesus ele está sendo massacrado, está sendo humilhado. E meus filhos fizeram, 2 deles fizeram parte
de falar mal de Jesus ali, crucifica, ele está blasfemando, crucifica. Gente, os meus filhos, isso aconteceu no sábado e no domingo. No sábado, pela manhã, no domingo, meu filho falou: mãe, parece que passou um trator em cima de mim. Por quê? Porque é espiritual. E depois eles pediram perdão. Aí ontem à noite nós fizemos essa oração e pedimos até perdão para Deus de estar blasfemando num teatro. Foi um teatro, ok, para uma plateia assistir. O que é verdadeiramente uma Páscoa? Que os meus filhos ficaram com muito... teve o menor, falou assim, teve uma hora que eu não consegui mais falar e só fiquei pedindo perdão para Deus. Eu não acho isso do Senhor, eu não acho isso do Senhor. Eu não queria que fosse crucificado, eu não queria. Desculpa, pai, desculpa. Um desespero, meu sobrinho saiu chorando de cima lá do palco de ter feito isso. Porque é muito forte, sabe, a presença de Deus e saber que muita gente ainda crucifica Jesus. Sabe como que crucifica? Fazendo as coisas erradas. Não voltando para a casa do Pai arrependido. E Ele está ali, ó, de braços abertos, querendo que a gente volte constantemente. Então nós temos que estar ali, ó, fazendo com que a nossa família seja realmente esse ato profético de Deus, que Deus deixou um ato profético, que é a família, esse ato profético da vinda de Jesus. A mãe é a intercessora como Espírito Santo, né? E o pai como ali que vai ser o advogado diante de Deus. Então, realmente, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um ato profético, não é que é dessa maneira, não. Isso daí é um ato profético, é uma forma de tipificar, da gente imaginar. Por isso que tem muitas famílias, como eu já disse, que estão se rompendo os laços familiares. E a criança e o adolescente não conseguem voltar para Deus. Ele não consegue voltar para Deus porque ele não tem essa afinidade com o pai e com a mãe. Ele não consegue orar porque ele não consegue sentir o Espírito Santo. Se ele não consegue sentir o Espírito Santo, então pode saber que a mãe não é próxima dele. Porque se a mãe é próxima, ele vai entender que o Espírito Santo existe. Que toda vez que ele precisar de recorrer a Deus, ele vai dobrar o joelho e vai falar assim: Espírito Santo, você está aqui do meu lado, não está? Porque toda vez que ele tem que recorrer ao Pai para pedir um dinheiro para ir no cinema ou qualquer coisa, o que ele faz? Mãe, pede lá, por favor. Então, a família é esse ato profético e nós não podemos deixar esse vínculo quebrar. Não podemos. Existe pais separados? Existe. Mas mantenha este amor entre os filhos para com o pai e para com a mãe. Não deixa se romper. Você pode ter se separado, você pode estar tendo uma outra vida, um outro relacionamento, um outro marido, uma outra esposa. Mas não deixa esse vínculo familiar de pai e mãe se romper para o seu filho um dia, a hora que ele precisar, ele se voltar para Deus, porque ele vai saber que ele teve na terra um pai e uma mãe que cuidou dele. Isso mesmo, beleza. Entenderam, pessoal? Nós já está findando o programa, né? Você quer fechar com algum versículo, com alguma coisa? Não, eu não pensei agora fechar com um versículo, né? E somente deixar mesmo para toda, né, as pessoas que estão assistindo. Se você está nesse período, nesse momento de rompimento familiar, onde você está com um filho para cada lado, onde os filhos estão brigados um com o outro, não querendo falar com o pai e com a mãe, se você conhece alguém que está nesse momento onde o filho não quer mais falar com a mãe ou não quer mais falar com o pai, então se voltar para Deus, mas de uma forma de coração aberto e não como fariseu, apontando, mostrando, julgando, colocando o dedo, sabe? Porque quando Deus, Ele deixa bem claro que nós podemos voltar a Ele, nos redimindo de tudo que nós fizemos de errado, isso significa o perdão. E o perdão, ele tem que haver em todos os momentos. O que aconteceu ontem dentro da minha casa foi o quê? Um pedido de perdão para com os meus filhos. Errei mesmo. Aí o filho mais velho que ficou chateado falou: mãe, desculpa, eu também não devia ter agido dessa maneira, eu fui até grosso demais com a senhora. Então você vê, é esse laço que não pode se perder. Se perdeu um dia, você volta, fala com o pai: pai, eu não quero ser aquele filho que está dentro da casa, que está dentro da igreja, que
que está dentro daquela comunidade, mas cego, ciumento, arrogante. Eu não quero mais ser esse filho. Eu quero ser o filho que se arrepende. Eu quero ser o filho que volta para casa. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês hoje. Então que a família de vocês possam voltar a ser uma forma de Deus nessa terra, de promessa do Senhor, que um dia Jesus vai voltar e vai recolher todos nós que somos filhos. E os filhos carnais que não têm essa sabedoria de entender que pai e mãe é sim uma promessa de Deus na terra para ensinar ele a voltar para Deus. Então vocês precisam se alinhar novamente nesse pensamento, nesse único propósito. Amém, amém. Entendeu, pessoal? Toda segunda-feira a gente vai estar aqui falando alguma coisa relacionada a essa área aí. E a gente está terminando o programa, mas eu quero convidar vocês. Vai ter um evento. Deixa eu ver aqui. Qual mês? Abril. 19 de abril. 19, mas aqui não tá, né? Mas é 19 de abril. Dia 19 de abril vai ter um evento. O nome do evento é A Mulher de Corpo e Alma e Espírito. 26 de abril? Dia 26 de abril, das 19 às 22 horas, no auditório do IASIG, Jardim Esplanada, tá? Avenida Barão do Rio Branco, 1129, Ser Absoluto. Nós vamos estar fazendo uma reflexão em torno de empoderamento, reconexão do espírito e os desafios da mulher moderna, tá? Vai ser um evento muito lindo, muito bonito. Nós temos 50 vagas para 50 mulheres. E se você quiser fazer sua inscrição, você está convidado a participar desse evento. É um evento muito enriquecedor. E se você quiser fazer essa inscrição, você pode falar com a Fernanda Rodrigues no número 12 982 62 3838. E no e-mail dela é fernanda@anima.ppg.br. Vou repetir de novo a informação, tá? Você vai falar com a Fernanda, se você quiser fazer a inscrição, quiser qualquer outras informações, você vai falar com a Fernanda Rodrigues no número 12 982 62 3838. E também no e-mail dela, fernanda@anima.ppg.br. A inscrição é R$15. Baratinho, né? Muito baratinho. R$15. É apenas 50 vagas, tá? Que tem. Lá das 19 às 22 horas. Que dia que é mesmo? 26 de abril. 26 de abril. No auditório do IASIS, Jardim Esplanada. Tá bom? Esse evento, ele é de uma grande amiga, a Sabrina. Até agradeço aqui a participação da Elaine. Nós passamos no salão da Elaine, levamos esse convite para as meninas lá do salão. Esse evento, ele foi reformulado, ele foi readaptado para que todas participem. Então, agora o valor é bem acessível. Tem aí com você, Leila, o valor? É R$15. Então, o valor é bem acessível, é R$15 no auditório do IASIG. O nome do evento é Ser Absoluto, é a mulher de corpo, alma e espírito. É para você se reconectar a esse ser, para você se conhecer como mulher, conhecer como mãe, se conhecer como ser humano nessa terra. Então, esse evento vai ser bem bacana. E eu já aproveito aqui já as considerações finais. Pode falar. Aqui, ó, Elaine Ramalho, minha tia Maria Helena, Silvana Nunes, minha prima Diene, Josiara, pastora Josiara Trindade, Marilda, uma grande minha amiga,
de monte de oração. A Ângela, que bacana, Ângela, você está assistindo. A Ana Souza, gostei bastante, Ana, das suas... como que fala? Do seu posicionamento aqui conosco. Patrícia Souza, muito obrigada. Nilson Servo, se eu não me engano, é de Portugal. O Nilson Servo é de Portugal, é pastor. Muito obrigada, pastor Nilson. Fátima Trigueiro, minha vizinha. Olá, Fátima, que bacana. Maísa Santana, que legal, Maísa, você aí assistindo conosco. A Maísa é a mãe da minha nora, um anjo aí na vida do meu filho. Legal, Maísa, você assistindo a gente. Quem mais? Vanessa também, uma amiga, grande amiga também, sempre orando pela gente. Viviane Castilho, que legal, Viviane, você conosco também. Thaís, você aqui assistindo também. Elaine, olha que bacana, quanta gente. Fabrício, meu amigo Fabrício, que legal. João Carlos, gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Deixa depois aí para nós o assunto que mais interessa para vocês nesse setor família. O que vocês querem que nós venhamos discutir no setor família? Se é mais falar sobre filhos, se é falar sobre esposa, se é falar sobre marido, o que você quer mais saber sobre família, nós vamos trazer para o nosso programa. Vocês todos que estiveram ao vivo conosco hoje, eu agradeço muito e deixa aí a sua opinião com relação a isso. O que mais vocês querem entender acerca da Bíblia, o que Deus deixa bem claro para a gente sobre família, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada, gente, pela participação de todos aí que a Miriane citou, tá? E para esse programa ele ter um crescimento, nós precisamos realmente da participação de vocês, e nós gostaríamos que vocês pudessem colocar um tema aí para a gente, né, discutir nos próximos programas. Porque às vezes a gente está limitado por causa da correria, né? Às vezes a gente não tem uma visão mais ampla das coisas, mas quando você está aí nos assistindo, às vezes você tem uma dúvida, alguma coisa, você pode tirar essa dúvida com a gente. Mas você também pode dar sugestões de qual tema do programa. Porque aí a gente corre atrás da informação, a gente estuda, e aí a gente vem e faz uma apresentação aqui para vocês. Por isso que a gente precisa que vocês coloquem no site qual o tema que vocês querem. Tá aí no programa aí, tá aí o meu número do WhatsApp, tá? No rodapé, Mulher em Ação, tá? 988-265092, esse é o meu WhatsApp aí, Leila Branco, tá? No rodapé. E você quiser dar uma informação, pedir uma informação, qualquer dúvida que tiver, é só falar com a gente aí no WhatsApp. E quero agradecer a participação de vocês e quero convidá-lo também a participar todas as segundas-feiras e quartas-feiras, 11 horas da manhã, nesse programa lindo que nasceu no coração de Deus, Mulher em Ação, tá? E quero agradecer a participação. Você compartilha no teu grupo, com a tua família, né? Faz os comentários, nos ajude aí a dando sugestões para esse programa, para ele crescer, porque o programa não pode ficar parado, ele tem que crescer, tá bom? E venha participar quarta-feira também desse programa. Quero agradecer a apresentação aqui, a companhia da minha amiga Miriane, ela é minha conselheira pessoal, viu, gente? Você sabia que foi através dela que eu descobri o propósito de Deus na minha vida? Eu falei já isso pra você, né, Miriane? Amém, falou. Foi através dela. Precisou de acontecer umas coisas aí para ela vir para esse programa, mas Deus sabia, Deus tinha um encontro marcado. Falei assim, filho, eu vou mandar aí uma pessoa que vai clarear agora você vai entender o que eu quero de você. E aí agora ela tá responsável. Ai dela se ela me dispensar, né, Miriane? Filho pródigo. Nós sempre temos o direito de voltar para a casa do pai. É verdade, né? É verdade. Temos o direito de voltar. E quando nós voltamos, ele faz isso. Ele nos abraça e ainda mostra pra gente, olha, você ainda pode ajudar muita gente.
E aí é onde nasce o ministério no coração de Deus em primeiro lugar, e depois a gente vai caminhando e mostrando para as pessoas que ela tem como ser. Aí é onde entra o servo, além de ser filho de Deus, que você vai herdar a herança, que é a morada com Deus. Aí você vai falar assim: Senhor, eu posso te servir um pouco mais. Eu posso ser uma filha serva. De te servir, serva, de fazer a vontade do Senhor. Porque nossos filhos... a gente vai continuar? Não. Depois, no próximo programa, a gente continua. Não, a gente continua no próximo programa. Mas fica ligadinha aí. Obrigada aí pela participação, tá? E, não esqueça do evento, tá? Deixa eu ler de novo pra vocês, porque esse evento é muito bom. Eu sei que tá terminando o programa, eu tenho que falar, porque é da Sabrina, tá, gente? Sabrina Tomás. Mulher de corpo e alma e espírito. Muita reflexão em torno de empoderamento, reconexão do espírito e os desafios da mulher moderna, tá? Das 19 às 22 horas no auditório IASIG, Jardim Esplanada, R$15, tá? Você fala com a Fernanda Rodrigues no número 12982623838, e-mail fernanda@anima.ppg.br. Tá? Não esquece aí de fazer sua inscrição, coopera com a gente aí, aprende, vamos aprender mais um pouco, né? Porque isso aqui é um programa, a gente gasta dinheiro aí com bobeira, no mundo aí a gente gastava dinheiro aí com caixas e caixas de cerveja, de bebida, fazendo até coisas ilícitas, né? Mais ilícitas ainda, né? Gastava mais do que isso. E hoje são R$15 para quê? Para você crescer, para você aprender a ter esse empoderamento. Olha que lindo, que chique isso, né? Obrigada aí pela participação. E estamos de volta aí quarta-feira, 11 horas da manhã. Um beijo para vocês, fica com Deus e continua aí ligadinho na tela nos próximos programas aqui da Rádio Shalom, a melhor rádio de São José dos Campos. E tenho certeza que vai ser a melhor do Brasil ainda. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe. Como eu queria, como pode me amar assim? Como pode me amar, eu sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contatos de seus olhos com os meus. Leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu